Se o Pai Jesus é a mesma pessoa, segundo o unicismo e não as escrituras, com todo respeito, João capítulo 3, versículo 16, o texto vai dizer assim, que Deus enviou o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, né, a vida eterna. Se o Pai e Jesus é a mesma pessoa, o Pai enviou a quem? Quem é esse Jesus que o Pai enviou? Essa é a pergunta que eu faço para o irmão. Tá. Esse Jesus que o Pai enviou, tá? É a manifestação. É bíblico. Bom? Eu vou mostrar pela Bíblia que é só um Deus que envia a sua manifestação. Ele não envia um Filho eterno desde o céu. Quando fala Deus enviou o seu Filho, ele está falando do único Deus e fala da humanidade de Deus. É bíblico. Tanto assim que quando a gente vai em Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, olha o que diz. Olha o que diz aqui. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala para Tito que Jesus é o grande Deus e o Salvador. Agora olha o 14, diz. O qual assim mesmo se deu. O qual assim mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, celoso de boas obras. Então, Deus, que é Jesus, se dá a si mesmo na humanidade. Não temos um Deus dando a outro Deus, porque não é bíblico. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o Pai. Já que Jesus não é o Pai, eu vou fazer uma pergunta, mas nesse texto está falando que Deus, a deidade, dá a sua humanidade. É tudo, é bíblico. Olha só, João 3,16 quebra essa tese unicista, dizer que o Pai e Jesus são a mesma pessoa. João capítulo 3,16 só caberia na doutrina unicista se o texto dissesse assim, porque o Pai enviou ele mesmo. Pronto. Aí, meu filho, você estaria coberto de razão. Mas o texto não diz isso, querido. O texto está dizendo que Deus enviou o seu filho. Entendeu? A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 17, que Deus salvou o mundo por meio do seu filho, não por meio próprio. E quando você correu um pouquinho de João 3,16 e foi para Tito, quando também fala que ele se entregou a si mesmo, tanto o Pai, o Filho, eles tiveram uma única harmonia, um único entendimento de cumprir a missão aqui na Terra. Há texto que você vai encontrar da pessoa do Filho se entregando a si mesmo, né? Mas você vai ver texto onde que o Pai entregou a Jesus. Então, João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus enviou o seu Filho. Na doutrina unicista, ela só poderia funcionar se tivesse escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou ele próprio. Por que tinha que estar assim esse texto? Porque na doutrina do irmão, de forma respeitosa, o pai e o filho é a mesma pessoa. Isso não traz cabimento, entendeu? Você vai chocar com muitos textos bíblicos que eu vou apresentar aqui. Então, a pergunta é essa, por que o texto não está escrito assim? Porque Deus enviou ele próprio. Se ele enviou alguém, ele está enviando uma segunda pessoa. Não tem como eu falar bem assim, olha, eu vou enviar... o nome do irmão é qual mesmo, que eu esqueci? Seu nome é qual mesmo? Christian. Eu não tenho como eu falar bem assim, eu vou enviar o Christian para tal lugar, sendo que você é eu. Não tem cabimento.